Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao estudo do Evangelho. Vamos conectar-nos com a espiritualidade, com Deus, o nosso Criador, e com o Mestre Jesus, que é o nosso irmão mais velho, num momento de muita paz, harmonia e muito amor fraterno. Não se esqueça de se inscrever neste canal, de dar um gostei e de partilhar este vídeo. Se quiser, também pode deixar os seus comentários em baixo. Vamos então dar início ao nosso trabalho, convidando todos a ligarem-se em pensamento com a espiritualidade, pensando em Jesus ou em Deus. Vamos então fazer a prece de abertura. Pedimos a Deus permissão para que os benfeitores nos acompanhem no trabalho de hoje, que instruam e iluminem a todos aqueles que irão participar neste estudo do Evangelho. Que a vibração do Mestre Jesus possa ser sentida no coração de todos. Agradecemos a Deus e ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade. Que assim seja. Vamos então fazer a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Escolhemos o capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Pecado por pensamento. Adultério. Vistes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Porém eu digo-vos que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo da acessão que lhe é própria, mas num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo, nesta passagem: porque, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos, na glória de seu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porque aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer: ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio leva-nos naturalmente à seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora não tenha produzido qualquer efeito? Há aqui uma importante distinção a fazer. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, pouco a pouco se esclarece e despoja-se de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento torna-se para ela uma ocasião de adiantar-se, porque o repele com energia. É indício de esforço para apagar uma mancha. Não se dará caso se apresente a ocasião de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mau ato, e se não o fizer, não é por efeito da sua vontade, mas por falta de oportunidade. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele em quem surge essa ideia mas a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nele se compraz, o mal ainda existe em toda a sua plenitude. Num, o trabalho está feito, no outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Comentário. O tema de hoje é muito bom: o pecado por pensamento e o adultério. Primeiramente, é importante lembrarmos de que todos os espíritos são criados por Deus de forma simples e ignorante.
ou seja, simples e sem qualquer conhecimento. Estamos todos sujeitos à lei do progresso. Por isso, passamos por diversas encarnações para que possamos evoluir, purificando-nos até nos tornarmos espíritos puros, perfeitos como o nosso Mestre Jesus. Porém, no começo da caminhada evolutiva, é comum trilharmos caminhos errados porque temos o livre-arbítrio. Mas estamos todos sujeitos a outra lei divina, a lei de causa e efeito. Por isso, devemos passar por provas e expiações para que possamos purificar-nos e evoluir. E é desta forma que nenhum erro que cometemos passa despercebido pelas obras de Deus. Estaremos sempre sujeitos a reparar as falhas que cometemos. Muitas vezes apanhamos-nos a pensar em coisas más. E isso, como os Espíritos mencionam no texto, é sinal da nossa impureza e do nosso atraso evolutivo. Os nossos pensamentos são transformadores. Por isso, o mau pensamento é tão nocivo para nós. Este texto aborda o tema do pecado por pensamento e o adultério. Só o facto de uma pessoa comprometida pensar noutra com desejos materiais da carne, que não sejam em relação ao seu companheiro ou companheira, já é uma forma de adultério. E não apenas no que diz respeito ao adultério do pensamento. Qualquer pensamento negativo que possamos nutrir em relação ao próximo ou a nós próprios, desejando o mal, já constitui, em pensamento, a execução desse mal. Como dissemos, estamos sujeitos à lei de causa e efeito, e isso terá de ser reparado em algum momento, seja por uma prova, seja por uma expiação. Mais importante, neste momento da nossa evolução, é procurarmos corrigir os nossos pensamentos. Pensamentos negativos prejudicam tanto o próximo como a nós próprios. Devemos lembrar-nos de que todos estamos aqui para caminharmos juntos, buscando o progresso. A beleza, o dinheiro, os desejos materiais, nada disso é mais importante do que a nossa evolução espiritual. Estamos constantemente a mudar de posição nas nossas reencarnações. A riqueza, a miséria, a beleza, a saúde, a doença, tudo isso é necessário para a nossa evolução. Aqueles que hoje são desejados pela sua beleza, riqueza, fama ou por qualquer outro motivo, podem estar noutra condição numa futura encarnação. Porque a nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Este corpo material que temos é apenas uma ferramenta que Deus nos emprestou provisoriamente para que possamos evoluir. Temos de nos ver como espíritos que estão juntos em busca do progresso. E o mais importante, neste nosso nível evolutivo, é procurar corrigir os maus pensamentos. Como os espíritos dizem no texto, aquele que já não pensa coisas negativas ou más já se purificou. Aquele que ainda pensa, mas procura trocar o pensamento e resistir, está em vias de purificação. E aquele que pensa e se compraz na negatividade ainda está sob toda a força do mal. Vamos, portanto, buscar constantemente, dia após dia, a nossa reforma íntima. Vamos mudar os nossos pensamentos, resistir aos desejos materiais e pensar mais na nossa vida espiritual, que é eterna. Cedo ou tarde, todos nos tornaremos espíritos puros. Prece final. Finalizando o nosso trabalho de hoje, vamos agradecer a todos aqueles que participaram neste Evangelho, particularmente aos benfeitores espirituais que nos assistiram e instruíram. Pedimos ajuda para colocar em prática os ensinamentos aqui aprendidos por todos e que possamos sentir-nos fortificados na prática do bem e do amor ao próximo, tal como Jesus nos ensinou. Pedimos também ajuda para os nossos irmãos sofredores, especialmente os que estão em grande sofrimento, e o perdão para eles, e por qualquer falha que possamos ter cometido com eles. Pedimos ajuda para afastar os maus pensamentos e perseverança para não darmos abertura a nenhum espírito perturbador que queira nos induzir ao mal. Que Deus, o nosso Criador, o Mestre Jesus e a espiritualidade superior possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam no seu manto de muita luz e amor. Terminado o estudo do Evangelho de hoje,
Agradecemos por ter assistido a este conteúdo. Não se esqueça de partilhar e dar um gostei a este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim, daremos a oportunidade para os outros conhecerem também a doutrina espírita. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima.